É o continente mais inóspito do planeta. 90% de seu território é coberto de gelo. Praticamente não chove. No inverno, as temperaturas mínimas chegam a 80 graus Celsius abaixo de zero. No verão, um calorzinho de menos 20. Mas talvez por isso mesmo, muitos países não tiram os olhos deste lugar. O Brasil colocou seus pés lá em 1982, com o ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, que fez aniversário este ano. São 4 décadas de pesquisa sem interrupção que podem trazer benefícios para as áreas da saúde, agricultura, meio ambiente. Vamos passear pela Antártica? Ouvir relatos de quem se aventurou pelo continente mais frio do mundo e saber por que seu habitante mais famoso, o pinguim, corre o risco de desaparecer. Embarque com a gente nesta edição gelada do Matéria de Casa. O Programa Antártico Brasileiro é um dos nossos projetos científicos mais bem-sucedidos. Somos o 7º país do mundo em proximidade com o continente. Nossa presença lá é estratégica. A Antártica não tem governo e não pertence a nenhuma nação. Sua situação é regulada pelo Tratado da Antártica, assinado em 1959, por países que reivindicavam a posse de partes do continente, entre eles os Estados Unidos e a então União Soviética. Pelo acordo, eles desistiram de tentar dividi-lo por um período indefinido, permitindo a exploração científica do território em regime de cooperação internacional. Hoje, 29 países fazem parte. O Brasil aderiu ao pacto em 1975. 7 anos depois, em 1982, foi criado o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. O objetivo é realizar pesquisas científicas no continente para compreender os fenômenos que ocorrem lá e a influência deles no Brasil. Estamos a aproximadamente 3.200 quilômetros de distância da Antártica. Somos o 7º país do mundo em proximidade com o continente. Um terreno fértil para a atuação de físicos, biólogos, oceanógrafos, geólogos. Afinal, o que explica esse interesse pelo continente gelado? A ciência na Antártica desempenha um papel duplo. Um é um papel geopolítico. Pelo artigo 9º do Tratado Antártico, prevê que para você ser membro consultivo, esses que têm direito a voz e voto, você tem que fazer pesquisa. Então, quando eu faço pesquisa, seja o que for, eu estou mantendo o Brasil com direito a assento no Tratado Antártico, com direito de voz e voto. E o outro aspecto é a ciência por si, gerando produtos e conhecimento. Vamos ver algumas características da Antártica? O continente mais elevado, frio e inóspito do planeta. A temperatura média fica entre 25 e 50 graus, negativos. O recorde foi em 1983, quando os termômetros registraram menos 89 graus. São 14 milhões de quilômetros quadrados de extensão, uma vez e meia a área do Brasil. 90% do seu território é coberto de gelo, o que representa 70% da água doce do planeta. Os ventos atingem velocidades de até 200 quilômetros por hora. A Antártica também tem muitos vulcões, cerca de 90. Um dos mais ativos é o Deception. A gente está aqui agora no Aricongel, se preparando para descer em Deception, um dos lugares mais incríveis da Antártica. Tinha uma ideia da gente fazer um voo de helicóptero aqui, mas está nevando. Isso inviabiliza o reabastecimento das aeronaves, porque pode entrar água na hora do reabastecimento. Então a gente deve ir com aqueles botes ali até a margem. Em 2019, a jornalista Luciana Garbim se aventurou na boca da cratera do vulcão. Gente, incrível, é quente, muito quente. Tá nevando e a água tá muito quente. Esses e outros relatos estão no livro Expedição Antártida, uma viagem pelo extremo sul do planeta que ela fez com o fotógrafo Cleiton de Souza. O sonho da jornalista sempre foi embarcar nessa experiência desconhecida. Ter passado por esses lugares, ter vivido essas situações, ter visto essas paisagens, foi o lugar mais impressionante onde eu já estive, né? Acho que ficou muito também essa lição de como as pessoas têm que colaborar umas com as outras para que você tenha um resultado, não só na ciência como em outras áreas do conhecimento. Fotografar no
no frio extremo da Antártida é uma coisa muito difícil, né? Foi uma dificuldade grande, assim. Você ter que se locomover no gelo, com muito equipamento, né? Carregando equipamento pesado, com pouca mobilidade. A fotografia exige mobilidade, você preso naquela roupa. Isso foi uma dificuldade grande que eu enfrentei, assim. O Brasil abriu sua primeira estação no continente em 1984, 2 anos depois do início do Programa Antártico Brasileiro. A estação Comandante Ferraz fica na Península Keller, na Baía do Almirantado, na Ilha Rei Jorge, arquipélago da Shetland do Sul, perto das bases Machu Picchu do Peru e Henryk Artowski da Polônia. O nome é uma homenagem ao capitão de fragata Luiz Antônio Ferraz, hidrógrafo que morreu aos 42 anos e um dos idealizadores do Programa Antártico Brasileiro. A primeira equipe, formada por 12 homens, atuou durante um mês no período de verão. A estação de 150 metros tinha 8 módulos. De 1984 a 1985, as instalações chegaram a 36 módulos, aumentando a capacidade de alojamento para 22 pessoas. Nos 2 anos seguintes, a Comandante Ferraz foi preparada para receber uma equipe durante o frio mais intenso. Pela primeira vez, 11 brasileiros passaram os 8 meses do inverno por lá. E assim os trabalhos continuaram recebendo pesquisadores de todo o país. Até que na madrugada de 25 de fevereiro de 2012, um grande incêndio atingiu a estação. 2 militares morreram e 70% das instalações foram perdidas. O acidente ocorreu por uma falha humana na transferência de óleo diesel entre os tanques que alimentavam os geradores da base. O sargento responsável por essa operação à época foi condenado. Ainda assim, as pesquisas científicas continuaram a bordo dos navios Almirante Maximiano e Ari Rongel, em acampamentos temporários e nas estações de países vizinhos. 8 meses depois, a nova estação começava a ser construída. Uma operação complexa que custou 100 milhões de dólares. Envolveu 500 pessoas e o uso simultâneo de 5 navios. Inaugurada em janeiro de 2020, a nova base é maior e mais moderna do que a anterior. São 4.500 metros quadrados de edificações com capacidade para 64 pessoas e 17 laboratórios. A estação foi projetada para resistir a ventos de até 200 km por hora e aos efeitos de terremotos e ciclos de congelamento e descongelamento do solo. Ela também conta com um sistema de reaproveitamento de água e tratamento de efluentes com radiação ultravioleta. Reutiliza o calor de motores e máquinas elétricas e usa outras fontes renováveis como as energias solar e eólica. A instalação gradual dessas fontes limpas permitirá um uso menor do óleo diesel, diminuindo a pegada de carbono da estação. Nas palavras do professor Paulo Câmara, a nova estação é uma Ferrari. A estação é o que há de melhor, né? Os mega laboratórios e tudo mais, mas aquilo só funciona, a Ferrari também só funciona com gasolina, né? Então a gente precisa de recursos para manter os laboratórios funcionando e para manutenção daqueles equipamentos. Tem equipamentos lá, são equipamentos bem delicados, né? Equipamentos bons que precisam de manutenção. Nenhuma estação científica na Antártica do mundo possui tantos laboratórios, possui 17. Esses são laboratórios do estado da arte, laboratórios muito bem equipados, laboratórios que vão possibilitar um salto enorme na qualidade da pesquisa brasileira. Vamos dar um passeio pela estação Comandante Ferraz? Nosso guia é o biólogo César Amaral, do Centro de Biogeoquímica Polar e Subtropical da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele estuda as conexões atmosféricas entre a América do Sul e a Antártica. Todos os pesquisadores, quando vêm trabalhar na Estação Antártica, eles têm que fazer um treinamento específico para estar aqui, chamado treinamento pré-antártico ou TPA. Temos palestras sobre geopolítica antártica, sobre as normas e tratados que regem atividades na Antártica, sobre os meios disponíveis e as características específicas das operações no continente antártico e, claro, sobre a Estação Antártica Comandante Ferraz, o seu funcionamento, as atividades, os limites operacionais, as normas de conduta e como funciona a nossa atuação dentro desse programa. Essa é a entrada principal da Estação Antártica Comandante Ferraz. Então nós temos aqui o nosso quadro de deslocamento. Então cada pessoa que sai da estação, ela é obrigada a colocar o seu nome, o local para onde vai. Nossos avisos de condições climáticas e restrições de segurança da estação, sala de estar da estação e o refeitório lá ao fundo.
Toda a estação ela conta com a coleta seletiva de lixo. Temos as salas de reunião e as salas de controle aqui da estação. Esse é o alojamento padrão de militares e pesquisadores aqui na Estação Antártica Comandante Ferraz. E todos os camarotes apresentam a vista externa aqui da área de estação, no caso deste camarote do Parque de Geradores. A gente tem aqui o visual do bloco técnico, que é o bloco que contém os geradores, todos os sistemas de tratamento de água, sistemas de tratamento de esgoto, todos os sistemas que são críticos para a estação, elas se encontram nessa área chamada área técnica, essa ala. A gente também está num ambiente extremo, um ambiente difícil, onde o frio é apenas um dos fatores que dificultam a nossa operação aqui. A gente também pode citar a precipitação constante de chuva, de neve aqui na Península Antártica, que é onde a Estação Ferraz se encontra. Além disso, você tem a atuação de vento. O vento aqui é muito forte, chegando a velocidades de 100, 120 km por hora com facilidade. Então, é uma atividade que naturalmente envolve um planejamento grande, envolve paciência, envolve oportunidade, envolve observação e, sem dúvida, uma série de riscos são associados a essas atividades. Afinal, qual é o nome correto do continente? Antártica ou Antártida? Para alguns estudiosos, Antártica é o mais correto, porque a palavra surgiu a partir do termo grego antiárticos, o que se opõe ao Ártico ou do outro lado do Ártico, que fica no hemisfério norte. E já que não chamamos o Ártico de Ártida, por que chamar seu contrário de Antártida? Seguindo esse pensamento, a Marinha do Brasil usa Antártica, embora o mais falado por aqui seja Antártida. Na verdade, tanto faz. As duas formas Antártida e Antártica são empregadas e aceitas no português brasileiro. E já que nos referimos aos dois polos da Terra, vale lembrar que a Antártica é um continente, mas o Ártico não. É formado basicamente por gelo. E lá não tem pinguins, mas ursos polares. As pesquisas científicas brasileiras feitas na Antártica ajudam na criação de novas tecnologias para várias áreas. Entre elas, a saúde. Vamos conhecer algumas. O Antar, projeto da Fundação Oswaldo Cruz na Antártica, investiga ameaças que o ambiente pode oferecer à saúde humana e também identifica oportunidades para o desenvolvimento de novos remédios. Para isso, diversos laboratórios trabalham em conjunto para mapear micro-organismos do continente gelado, por meio da coleta de amostras do solo, gelo, água do mar e de lagos, além de fezes e carcaças de animais. O objetivo é gerar conhecimento para a prevenção de epidemias. A Fiocruz conta com um laboratório permanente na nova estação Comandante Ferraz, o Fiolab, inaugurado em janeiro de 2020. Um outro projeto da Universidade Católica de Brasília estuda as propriedades dos musgos para a fabricação de medicamentos. O Briotec investiga a genética destes organismos para entender como reagem às condições ambientais extremas da Antártica. Os pesquisadores acreditam que os musgos podem ter desenvolvido capacidades que os tornam agentes com potencial para combater micróbios, vírus e até tumores cancerígenos. Cientistas da Universidade de Brasília também pesquisam o continente. Por meio do projeto BrioAntar, eles coletam amostras para estudar o DNA do ambiente. Eles querem entender como as plantas evoluem após se deslocar pelas correntes de ar e chegar ao continente. O BrioAntar foi desenhado para estudar a vegetação antártica. Muita gente pensa, mas a Antártica tem planta, né? Tem planta, né? Tem 116 espécies de planta na Antártica. E essas plantas, muitas estão lá, ficaram debaixo de geleiras por 600 anos, 700 anos, né? E a Antártica, à medida que vai aquecendo, esse gelo vai derretendo, novas coisas vão aparecendo. O que é que essa planta tem que eu não tenho, que eu não sobrevivo os 700 anos debaixo do gelo e ela sobrevive? O que essa planta pode me ensinar? Qual é o anticongelante que ela usa? Esse anticongelante pode ser útil para a humanidade, pode ser útil para a indústria aeronáutica, né? Então, já temos um leque enorme de possibilidade de pesquisa na medida que
o metabolismo dessas plantas é totalmente diferente, porque elas sobrevivem em condições muito hostis, né? E é no DNA que essa informação está. Então, conhecer o DNA dessa planta é fundamental. Daqui a pouco, como é feito o abastecimento da Estação Brasileira na Antártica. E ainda, a rica fauna que vive no continente gelado. Não saia daí. O abastecimento da Estação Brasileira na Antártica é outro grande desafio e depende muito das condições meteorológicas. Aqui Ferraz Ciente, bem-vindos à Antártica, estamos prontos aqui para o lançamento. Assim que se aproximar, te passo informações. Toda vez que uma nova carga chega ao solo, é motivo para comemoração. Durante os 8 meses de inverno, 4 missões garantem o funcionamento da Comandante Ferraz. Elas acontecem desde 1992. A entrega de alimentos perecíveis, como frutas e legumes, produtos pessoais e outros itens essenciais para a sobrevivência da equipe, é feita pela Força Aérea Brasileira. Aviões Hércules C-130 chegam a sobrevoar a estação até 11 vezes. A carga é lançada de paraquedas. Em outras épocas do ano, quando o tempo está favorável, o avião pode pousar na região. Milhões de animais vivem na Antártica. A explicação para uma fauna tão rica, mesmo em condições tão adversas, é a abundância de comida. Uma espécie-chave no ecossistema da Antártica é o krill, um pequeno crustáceo muito parecido com o camarão. Ele alimenta desde grandes baleias, como as azuis, jubarte e as de mink, até pequenos peixes. O mais famoso morador do continente é o pinguim. 5 espécies são as mais encontradas por lá. O gentoo, excelente nadador. O macarone, também chamado de pinguim de testa amarela. O adélia, uma das únicas espécies que fazem ninho na Antártica. O de barbicha e o imponente imperador, o mais alto deles. Chega a medir mais de 1,20 m. Todos eles fogem da escua, uma ave predadora conhecida inclusive por roubar comida de vários animais. Outro habitante conhecido são as focas. A maior delas é a elefante. Alguns machos medem 6 metros de comprimento e pesam até 4 toneladas. Mais esbelta é a foca caranguejeira. Ela costuma usar blocos de gelo flutuantes para descansar, acasalar e se aproximar de suas presas. Outra figura muito presente é o lobo marinho antártico. Ele se alimenta principalmente de peixes, lulas e pinguins. Tem também o petrel gigante, uma ave de cor marrom, um dos poucos predadores que são ágeis quando estão na terra. Boa parte dessas espécies, principalmente as aves e os mamíferos marinhos, não passam o ano todo na Antártica. Durante o inverno, quando a região congela, muitos animais migram para o norte e só voltam no fim da estação. Muitas vezes, quando pensamos na Antártica, nos vem à mente o frio e os pinguins. Algumas espécies desses simpáticos habitantes do continente gelado correm o risco de desaparecer. Segundo um estudo publicado no periódico científico Global Change Biology, se o aumento das emissões de gases de efeito estufa continuar no ritmo atual, a população de pinguins imperador, a maior espécie de pinguins do mundo, diminuirá lentamente até 2040 e poderá ter 98% de suas colônias extintas até 2100. Os pinguins de Adélia já sofreram uma queda de 80% desde a década de 1970. O aumento da temperatura global leva ao encolhimento do gelo marinho e as aves dependem dessas placas glaciais para a sobrevivência. É uma base estável para a reprodução e captura de presas. Os pinguins não são capazes de se adaptar às rápidas mudanças em seu habitat. O fotógrafo Clayton de Souza conta sua experiência com esse animal símbolo da Antártica. Os
pinguins é uma coisa muito legal de fotografar, porque eles não veem em você um predador. Aliás, talvez eles nem te conheçam, alguns dos que estão ali. Então você entra numa pinguineira, né, com todo o cuidado, né, você tem uma série de restrições para ir e para andar numa pinguineira, mas eles chegam muito perto de você e vêm aqui, te bicam, né, querem saber o que você é, né. Daqui a pouco, a amizade entre os pesquisadores que trabalham na Antártica e ainda os impactos das mudanças climáticas no continente. A gente volta já. Em meio a desafios e descobertas na Antártica, há também muitas trocas entre os brasileiros com pesquisadores de outros países. A jornalista Luciana Garbim acompanhou um desses encontros e conta pra gente. Aqui, por exemplo, a gente tem esses presentes que são trocados. Tem vários aqui das operações antárticas brasileiras. Essa daqui ainda é do Barão de Tefé, em novembro de 88. O Barão de Tefé deve ter passado aqui por essa região da Antártida. E aí deixaram esse presente aqui para os poloneses. Aqui também tem uma coisa curiosa. A gente traz o passaporte em cada base da Antártida, em cada estação, e aí o pessoal carimba. Então, se você passar aqui por várias estações, você vai ficar com o passaporte cheio. Uma delicadeza dos poloneses, eles sabiam que a gente vinha e deixaram essa bandeira brasileira aqui. E os militares brasileiros também retribuíram os presentes, trouxeram guaraná. Umas garrafas de guaraná, que tem um ursinho, tem bastante brasão. É muito comum essa troca de gentilezas na Antártida. Como não poderia deixar de ser, as mudanças climáticas também afetam a Antártica. Para a Organização Meteorológica Mundial, eventos extremos naquela região não podem ser subestimados. Em março de 2022, 2 sinais de alerta. O desmoronamento da plataforma Conger, que ficava no lado leste da Antártica, com superfície equivalente à cidade do Rio de Janeiro. E o registro da temperatura mais alta da série histórica, com máxima de 11,5 graus negativos. Um marco inédito nos 60 anos de dados da Organização Meteorológica Mundial. A estação italiana Concórdia chegou a marcar 40 graus acima do normal. Nos últimos 50 anos, a região ocidental da Antártica teve um aumento de 3 graus Celsius. É lá que fica a geleira Thwaites. Conhecida como geleira do apocalipse, ela está aguentando por um fio, segundo um novo estudo publicado na revista Nature Geoscience. Se ela desmoronasse completamente, poderia elevar o nível global do mar em 2 metros. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o nível do oceano sobe 3,5 milímetros por ano, o que pode levar a um aumento de 35 centímetros a 1,20 metro até 2100. Com o eventual colapso da Thwaites e da geleira da Ilha Pine, que também fica do lado ocidental, essa estimativa pode dobrar. Hoje, a Groenlândia é a maior responsável pela elevação dos oceanos. Para os cientistas, a questão é quando a Antártica irá ultrapassá-la. O continente tem um importante papel no equilíbrio de calor da Terra, influenciando bastante o clima na América do Sul. Por isso, pesquisadores de todo o mundo investigam as mudanças climáticas e o equilíbrio do ecossistema. Segundo estimativas, a Antártica pode ter uma reserva de 200 bilhões de barris de petróleo. É muito maior do que alguns países do Oriente Médio. E um dia, o continente também pode se tornar o último reduto do mundo a ter água doce, gás e outros recursos minerais. Muitos especialistas acreditam, inclusive, que as próximas guerras podem ser motivadas pelo acesso à água. Hoje, toda essa exploração na Antártica é proibida por força do Protocolo de Madrid, mas ele será revisto em 2048.
Pode ser que seja estendido ou não. O Brasil deve estar presente nesta decisão. Tomar uma posição desde já, mantendo os investimentos em pesquisa. Um olhar sempre atento no futuro pode nos garantir um lugar melhor nessa última fronteira da aventura humana no planeta. Matéria de Capa fica por aqui. Até a semana que vem.